Temer ou confiar? Salmo 11, Salmo de Davi. Tenho certeza que hoje você, como está sendo todos os salmos, mas hoje, Salmo 11, Deus vai falar com você sobre confiar. Salmo 11 é Salmo de Davi, mas nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo com ele, o episódio que fez com que ele falasse sobre essa segurança, essa confiança em Deus. Mas existem algumas características desse salmo, ou alguns dramas, ou o drama que Davi está vivendo, que se parece com o nosso. Salmo 11 está escrito assim: com Deus, o Senhor, eu estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. Uma coisa estava acontecendo com Davi. Ele recebeu um conselho. E qual foi o conselho que ele recebeu? Rei, fuja. Fuja porque os inimigos já estão à porta. Fuja porque as flechas já estão miradas. Rei, fuja. Fuja porque os inimigos já estão vindo com a sua fúria. Davi recebeu um conselho. O conselho para fugir. A gente sabe que tem horas que a gente tem que fugir mesmo. A gente não precisa achar que em todas as situações temos que enfrentar. Por exemplo, Paulo vai dar o conselho a Timóteo que ele deveria fugir das tentações da mocidade. Tem hora que a gente tem que fugir. Tem hora que a gente foge de um determinado conflito, porque o próprio Paulo vai dizer lá na segunda carta a Timóteo que ele enfrentou os bons combates, ele combateu os bons combates, ou seja, os maus ele não quis combater. De algum modo ele não se envolveu nos maus combates. Os maus combates também a gente tem que fugir. Tem combate que não é pra gente. Porém, a questão aqui é, esse conselho é baseado no medo ou na sabedoria de Deus? Eis a questão. Eis a questão. Esse conselho de fugir é baseado no medo? Os inimigos são poderosos, nada podemos fazer. Ou é baseado na sabedoria? Fujamos porque esse combate não é para nós. Pelo que se percebe, pelo que Davi inicia o versículo 1, esse conselho era de gente que não confiava em Deus. Esse conselho era de gente que não tinha Deus como ser supremo que nos mantém seguro na aliança. Então, esse conselho não servia. Conselho baseado em descartar Deus não serve para nós. Os conselhos que servem para nós são conselhos baseados em Deus. Então, no versículo 3, Davi vai dizer: o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Ou seja, quando o que é justo, o que é certo não está acontecendo, o que sobra para a pessoa honesta fazer? E aí vem o versículo 4. O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu, ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração ele detesta os que gostam de praticar violência. Deus faz cair enxofre e brasa sobre os maus, ele os castiga com ventos que queimam como o fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. E as pessoas que são obedientes a ele viverão para sempre. A pergunta do versículo 3 é respondida do versículo 4 ao 7. O que as pessoas honestas devem fazer quando os bons costumes e as leis são desprezadas? Confiar em Deus. Esse é o salmo de hoje.
Confiar ou temer? Temer ou confiar? Eu quero desafiar você a confiar no Senhor. Primeiro, eu gostaria de te perguntar: quais conselhos você tem recebido? Sim, quais conselhos? São conselhos baseados na confiança e sabedoria de Deus? Ou conselhos que desprezam Deus e se apegam ao medo? Quais conselhos têm chegado até você? Conselhos das suas amigas, lá do seu local de trabalho? Conselho do seu pai, da sua mãe? Quais os conselhos dos seus amigos? Quais conselhos? Eles são baseados no medo e desconsiderando Deus e sua obra na cruz do Calvário? Ou são conselhos que consideram Deus e te chamam a confiar nele? Se apegue a esses. Esses são conselhos da sabedoria de Deus. Segundo, a nossa vida não pode ser baseada no medo. Medo, a gente já disse aqui algumas vezes, medo é natural do seu organismo. Medo é uma emoção. Não há problema em ter medo. Há problema em ser guiado pelo medo. Guarda aí, de novo. Medo é emoção, faz parte do seu ser. Não tem problema do medo acontecer no nosso organismo. A questão é o medo guiar a nossa vida. O medo tem guiado a sua vida? Você tem medo de novos projetos? Você tem medo daquele conflito importante ou aquele confronto importante para fazer alguns alinhamentos? Você tem medo de não ser amado, de não ser querido, de não ser aceito? Do que você tem medo? Esse medo está sendo o seu algoz. Esse medo está sendo o seu escravizador, o seu senhor mau sobre suas costas e sobre você. Que a fé em Jesus Cristo te tome, que você seja um homem de fé, uma mulher de fé, em o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, o rei Davi recebeu conselho para fugir. Existem momentos que a gente tem que fugir mesmo. A questão aqui é que os conselheiros que deu esse conselho, percebe-se que o fizeram por medo. Estavam tomados de medo e não guiados pela fé. Estavam tomados de medo e não guiados pela sabedoria divina. Senhor, eu peço que essa sua ovelha seja guiada pela fé, pela sabedoria divina. E não será o medo, ela não vai ser guiada pelo medo. É natural ter medo, é do nosso organismo, mas não é natural ser guiado pelo medo. Senhor, oro para que, em nome de Jesus, medo escravizador que está sobre essa pessoa, em nome de Jesus, pela fé, ele seja vencido. Senhor, eu também peço, ó Deus, todos que nos acompanham agora, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, que é grande e poderoso, justo e bondoso, ó Deus, revele-se cada vez mais a essa sua ovelha e que ela tenha cada vez mais experiências com o Senhor. É a minha oração neste momento. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Dá o joinha, aumentar aqui a nosso alcance nessa plataforma. Deixa nos comentários, sabe qual é a pergunta que eu gostaria que você deixasse? A resposta, melhor dizendo. Como Deus falou com você através do Salmo 11? Escreve lá, tá bom? Compartilha com quem você ama. Primeira vez, se inscreve e deixa todas as notificações acionadas. Deus te abençoe, graça e paz.